Tomara. E para responder essas e outras perguntas, nós convidamos o médico do Avaí, Dr. Luiz Fernando Funchal, que como você já vê no vídeo, ele está aí. Só que antes, nós vamos às ruas da capital, porque o torcedor também anda preocupado. Doutor Funchal, por que o Roberto ficou fora do último jogo? Por quê? Tem que botar ele, senão não vale. O torcedor, doutor Funchal, obrigado primeiro pela sua participação aqui no nosso programa. Quer saber por que o Roberto ficou fora dessa partida? Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite, né? E essa oportunidade que nós temos, às vezes, é de dar esse esclarecimento que o torcedor quer. E até vocês também, que trabalham diretamente conosco, aí também às vezes querem um esclarecimento e a gente não tem essa oportunidade. É que a gente, às vezes, vai poder discutir um pouco mais profundamente. Essa questão Roberto, em especial, ela é uma questão um pouco mais complexa. Infelizmente, o jogador, ao longo do campeonato, sofreu um problema que não é um problema assim tão incomum no jogador de futebol. Até a mídia ela já propagandeou bastante esse tipo de lesão, que é pubalgia, fazendo um paralelo ao mesmo problema que o Kaká teve, né? Pelo menos o que consta, né? Não sei exatamente, porque eu nunca examinei o Kaká, mas pelo que consta, pelas informações, né, que a gente retira também da mídia, com vocês, é que tratava-se de pubalgia. E é o mesmo problema que ele tem, né? Então é um problema que você tem que fazer um tratamento, é um problema crônico, mas na questão Roberto, ele está muito bem, porque eu posso garantir para vocês, nós já fizemos vários exames e a lesão dele está bastante recuperada. Só que isso tem um fator que a gente tem que levar em conta. Recuperado de lesão não significa que esteja recuperado da parte física, parte técnica, que basicamente é o que é mais importante nessa fase que nós estamos no campeonato. Nós temos somente mais 2 jogos e o jogador tem que estar nas melhores condições. E eu acredito que o treinador pensa exatamente como nós colocamos para eles. Se o jogador está bem da parte clínica, mas ainda não está bem da parte física ou técnica, talvez seja o ideal dar oportunidade para outro jogador, né? Mas por que isso só foi detectado na partida contra o Atlético Goianiense? Não, de forma nenhuma. Isso já vem sendo tratado ao longo do tempo. E por que ele só ficou fora, então, dessa partida? Não, porque para você tratar esse tipo de lesão é muito diferente. Por exemplo, se você viesse ao meu consultório. Eu falo para o pessoal, Grazi, para de fazer exercício, certo? Nós vamos dar um período bem prolongado para você se recupera e depois você vai voltar às suas atividades físicas. Um atleta profissional a gente não trata dessa forma. Você trata e joga e treina. E dentro das possibilidades você consegue fazer com que o indivíduo tenha uma performance. Nessa fase final, realmente a performance dele não estava boa. Então o que foi indicado? Vamos tentar tratar ele melhor, para que ele possa jogar talvez essa última partida com o Santos ou talvez a última partida contra o Atlético Paranaense. E se ele não tiver em condições, tenha outros atletas que estejam em melhores condições para fazer essa função que ele faz. A gente tem uma outra pergunta, doutor, mas antes de a gente chamar ela, eu só quero concluir esse assunto que ainda é polêmico e bastante, né? O Roberto, ele veio atuando, ele teve a lesão, voltou a atuar, só que o que a gente sentia, ele é um pouco mais contido, talvez, na hora de concluir uma jogada, na hora de fazer um chute. Seria essa a lesão que ele ainda tem? Eu acredito que não, porque eu vou te falar uma coisa, a pubalgia, ele não é um problema agudo, ele é um problema crônico. Ele não apareceu esse ano nele. Ele, na verdade, tem pubalgia há muito tempo, né? Logicamente, isso aí a gente precisa mais tempo para discutir, mas isso não vem de hoje. Ele já teve em outros clubes. Na verdade, isso é uma sucessão de treinamentos. Para você conseguir curar a pubalgia, você precisa entrar numa cadeia de recuperação física que ela leva um certo tempo. Mas eu te garanto, ele pode até estar um pouco mais contido, talvez se segurando mais, né? Existem outros fatores a serem avaliados nesse aspecto. Mas com relação à lesão em si, ela está bem estabelecida e também está bem equilibrada. Agora o torcedor havaiano tem mais uma pergunta para o doutor Funchal. Pode soltar. Doutor Funchal, eu queria perguntar por que o departamento médico do Avaí ficou tão cheio esse ano? Alguma resposta tem, né? Tem, doutor. Não, com certeza que tem. Uma coisa que o torcedor também não precisa se preocupar, lógico, ele se preocupa, mas nós também nos preocupamos, porque nós temos estatísticas durante todo o ano, né? Eu só vou te dar um dado. Assim, vamos fazer a retrospectiva do ano de 2008, que nós jogávamos na Série B, conseguimos acesso para a Série A,
e no ano de 2009, que foi o ano passado, que nós fizemos um bom campeonato na Série A. Se a gente dividir basicamente em, vamos dizer, 4 tipos de lesões típicas do esporte, que seriam as lesões não traumáticas, mas inflamatórias, as lesões por entorse, que seriam as lesões articulares, as lesões que indicaram tratamento de ordem cirúrgica e as lesões musculares. Então, se você pegar esses 4 grupos, grandes grupos, lógico, você pode subdividir mais, mas vamos pegar esses 4 grandes grupos e fazer uma análise estatística entre esses 3 anos, 2008, 2009 e 2010. Entre as lesões não traumáticas, que seriam as lesões inflamatórias, tipo tendinite, bursite, as lesões articulares e as lesões cirúrgicas, nós temos estatisticamente o mesmo número. Entre as lesões musculares, infelizmente, nós tivemos uma mudança grande. Em 2008, nós tivemos um valor, eu vou botar hipoteticamente para você, não vou falar os dados exatos nossos, que são confidenciais, 50. Em 2009, nós tivemos 25 e esse ano nós tivemos 75. Nossa. Então, nós tivemos basicamente, triplicamos as lesões do ano passado, certo? E tivemos um acréscimo de 50% das lesões do ano de 2008. Então, esse é o fato a ser analisado. O restante, tendinite, bursite, a questão do Roberto entra nas lesões articulares, elas estão mais ou menos dentro da nossa estatística, certo? Então, e nós, obviamente, estamos atentos a isso daí e buscando, logicamente, qual é a resposta para isso. E qual é a resposta? A resposta, ela não é uma resposta isolada. Você não pode pegar e falar, é esse, pontual. Uma pré-temporada seria? Você poderia fazer uma avaliação com relação à pré-temporada, você poderia fazer uma relação com a mudança de 3 treinadores que nós tivemos ao longo do ano, 3 tipos de preparador físico. Muito, muito. Eu vou falar, um ano que nós quase caímos para a Série C, nós tivemos 5 treinadores e 5 preparadores físicos. Então, entenda bem, não é que o preparador físico que veio é pior ou melhor do que o outro. Ele tem uma outra técnica de trabalho. É que nem você pegar e falar assim, ó, um médico começa a operar o teu joelho, o outro vai no meio, o outro termina. Cada um tem uma forma de analisar, você entendeu? Então, isso é muito importante. Então, o preparador físico, o treinador, ele chega, ele, na verdade, ele precisa começar do zero. Porque ele, obviamente, pega informações. Como é que esse jogador, como é que aquele, como é que não é, como é que é. Só que ele tem que tirar a própria experiência, a própria informação. E isso, às vezes, demora tempo. Doutor, se a gente pudesse, a gente ficava um programa inteiro falando sobre isso, porque esse assunto rende e muito. Mas eu só vou fazer uma pergunta antes da gente encerrar a nossa entrevista, que o nosso tempo já está corrido, sobre o Marcinho Guerreiro. Ele ainda está no departamento médico? Ele pode sair nessas 2 últimas partidas ou não? Não, ele foi operado. Ele foi operado agora faz uma semana. Ele teve uma entorse do tornozelo. Isso foi até um problema até polêmico aí com a mídia, né? Não com vocês, mas ele teve um problema com a mídia e ele teve uma lesão, realmente. Nós tentamos um tratamento clínico para levá-lo até o final do campeonato e após o campeonato resolver de forma cirúrgica. Como não resolveu, nós optamos pelo tratamento cirúrgico, que vai dar tempo exatamente nesse final de campeonato e início das férias dele, e aí ele começa 2011 tranquilo. Tá certo. Muito obrigado pela sua entrevista, viu, doutor?